A paz do Senhor, irmãos. 2 Samuel, capítulo 23, versículo 13, diz assim: Também 3 dos 30 cabeças desceram e vieram no tempo da cega a Davi, à caverna de Adulão, e a multidão dos filisteus acampara no vale dos Refaíns. Hoje estamos dando continuidade à série Os 7 Vales que Deus Permite, parte 2. Hoje nós vamos falar sobre o Vale de Refaim. Aqui nesse texto onde nós lemos, Davi ele vai desejar beber da fonte das águas de Belém, se não me falhe a memória. E ali os seus valentes, eles vão romper o arraial dos filisteus e vão trazer essa água para Davi. Então, Davi ele teve sede, ele desejou essa água. Então, quando nós falarmos Vale de Refaim, simbolicamente falando, isso não é literal, repito, simbolicamente falando, isso não é literal, nós vamos caracterizar como lugar de sedentos. Estando Davi na caverna de Adulão, havia uma multidão de filisteus acampados no Vale de Refaim. Vale de Refaim, lugar de sedentos. Eu gostaria de entrar mais um pouco no campo simbólico e fazer menção de que Deus ele procura ou espera uma geração sedenta da sua palavra, uma geração sedenta de conhecê-lo. O problema dos tempos atuais, de muitas pessoas que se propõem a buscar a Deus, é que existe muitas pessoas com sede do poder de Deus, mas não tem sede em conhecê-lo. E é aí que mora o perigo, porque a Bíblia vai dizer que aquele que se gloriar, não se glorie o forte na sua força, não se glorie o sábio na sua sabedoria, mas aquele que se gloriar, se glorie em conhecer a Deus cada vez mais. Por quê? Porque Deus ele pode manifestar muito do poder dele na sua vida sem você sequer conhecê-lo. E você pode conhecê-lo muito e ele não manifestar o poder dele de maneira grandiosa. Mas certamente ao conhecê-lo, você estará dando testemunho dele. E isso, acredite quando eu digo que lhe basta e que lhe é o suficiente. Para reforçar e você entender melhor o que eu quero dizer em questão de poder versus relacionamento, em João capítulo 5 conta a história do paralítico de Betesda. Ele está há 38 anos enfermo, esperando o milagre, esperando a cura, acreditando no rito de que o anjo descia, movimentava as águas. O primeiro que descia seria curado de qualquer enfermidade que tivesse. Está na Bíblia. E nunca chegava a vez daquele homem. Jesus chega no cenário, olha para ele e diz: levanta-te, toma o teu leito e anda. Aquele homem ele é curado. Só que era dia de sábado. Quando aquele homem vai ser questionado, porque vão dizer para ele: você não pode ser curado hoje. Diz quem é que te curou. O paralítico vai dizer: eu não sei. Ou seja, ele não tinha um relacionamento com Cristo, ele não conhecia Cristo, mas ainda assim isso não impediu de Deus manifestar o poder, o seu grande poder na vida dele. E é o que essa geração busca. A geração atual busca ter o que ele tem, ou melhor, receber o que ele tem sem saber quem ele é. Eu vou repetir. A geração atual busca e procura receber o que ele tem sem saber quem ele é. Alabado ao céu. E é muito importante conhecê-lo, né? Eu vou pegar alguém aqui que não é referencial, mas você vai entender o que eu quero dizer. Judas, ele conhecia Jesus. Ele caminhava com Jesus. E ele não manifestou o poder de Deus, né? E a única coisa que ele manifestou foi o poder da traição. Foi a única coisa que Judas ele manifestou, mas ele conhecia Deus, entendeu? Então mais te vale, né,
conhecer a Deus como Pedro conhecia, caminhava junto, teve muitas falhas, né? Mudava o seu comportamento de acordo com o ambiente que estava, negou Jesus 3 vezes, era sanguíneo, muitas das vezes domado pela sua ira, pela sua raiva, pela emoção do momento, mas ainda assim ele conhecia Cristo e Cristo manifestou o seu poder na vida de Pedro. Então mais te vale conhecê-lo e manifestar o poder de Cristo através do seu testemunho do que ter uma grande manifestação de Deus na tua vida sem ao menos conhecê-lo. Amém? Espero que tenha ficado claro, que você tenha conseguido pegar o que o Espírito Santo de Deus quer falar com você nessa palavra. Então, o Vale de Refaim, no campo simbólico, ou seja, isso não tem nada a ver com o literal. Até porque existem algumas teses, né, a respeito do Vale de Refaim. Existem algumas teses, algumas pessoas defendem a tese de que possivelmente era uma tribo de gigantes bem antiga, né? Eu não me atrevo a trazer como uma verdade bíblica, confesso que falta-me conhecimento para tal, mas eu coloco como tese e muitas pessoas defendem essa tese. Então, no campo simbólico, lugar de sedentos. Então, seja um homem sedento, seja uma mulher sedenta da palavra de Deus, da presença de Deus, tenha a sede de descobrir o que Ele quer de você, o que Ele tem preparado para a sua vida. Versículo 15 e 16, nós estamos em 2 Samuel, capítulo 23. Nós vamos ver que Davi, ele desejou a água de Belém, e 3 de seus valentes companheiros de batalha, né, provavelmente homens muito submissos e leais a Davi, eles vão até lá buscar essa água que Davi tanto queria. Só que essa água, ela vem com preço. Ela vem com preço de sangue. A Bíblia vai dizer que quando eles vão trazer essa água para Davi, Davi ele não bebe. Ele derrama diante do Senhor e Davi vai dizer o seguinte. Davi vai dizer: beberia eu o sangue dos homens a risco de sua vida? Quando Davi diz isso, quando ele tem essa atitude, depois de seus homens ter tido todo aquele trabalho para pegar aquela água que ele desejou no seu coração, e ele faz essa atitude de rejeição, essa atitude dele está mandando um recado. E qual é o recado que o rei Davi está mandando? Escute, é o rei Davi dizendo: olha, eu até queria a água, mas não a qualquer preço. Eu vou repetir. A atitude do rei Davi é ele dizendo para mim e para você: eu até queria essa água, mas não a qualquer preço. Ou seja, primeiro, Davi, ele desejou. Perguntinha do Espírito Santo: o que você tem desejado? Aí fica uma advertência dos céus para mim e para a tua vida. Que advertência é essa? Cuidado com os seus desejos. Por quê? Porque existem pessoas que querem realizar os seus desejos a qualquer preço. Exatamente isso. Existem pessoas que querem realizar os seus desejos a qualquer preço. E aí, quando cai em si e começa a perceber o preço, sem se preocupar do que está desejando, em algum momento na trajetória vai perceber que, dependendo do que se deseja, o preço pode ser o seu namoro, o seu casamento. Em algum momento na trajetória vai perceber que, dependendo do que se deseja, o preço pode ser as suas finanças, pode ser um saldo negativo na sua vida financeira. Em algum momento na trajetória vai perceber que, dependendo do que se deseja, o preço pode ser a sua chamada ao seu ministério. Em algum momento na trajetória vai perceber que, dependendo do que se deseja, o preço pode ser até mesmo a tua saúde,
Quantas pessoas querem porque querem fazer, sabem que não pode. Desculpa, perdão. Sabe que não pode, mas mesmo assim insistem em fazer porque quer, porque o coração deseja. Só que o preço pode ser a sua saúde. A gente prega o que vive. Eu estou falando de coisas que eu vi no anseio de minha família, dentro de casa, entendeu? De pessoas que eu amo. Então, eu encerro essa palavra deixando uma advertência do céu para o meu e para o teu coração. Possamos tomar cuidado com aquilo que desejamos e sempre analisar se vale a pena ou não pagar o preço daquilo que está no nosso coração, porquanto a Bíblia vai dizer que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Não é à toa que os reis daquela época, eles eram cercados por conselheiros que ajudavam na hora deles tomarem, na hora que eles tinham que tomar decisões importantes a respeito do seu reinado. Então cerque-se de pessoas que te amam, que querem o seu bem e que são cheios e cheias de sabedoria, que certamente essas pessoas terão um conselho, uma palavra do coração de Deus para a sua vida. Amém? Feche teus olhos, vamos orar. Espírito da verdade. Meu Pai amado, eu quero liberar sobre a vida desta pessoa que ficou conosco até agora o que está em Isaías capítulo 11. O espírito do conselho, o espírito da sabedoria, o espírito da inteligência, em nome de Jesus. Meu Pai amado, que o Teu Espírito Santo venha iluminar a mente, o coração deste moço, desta moça, deste homem, desta mulher. E que a Tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E a palavra hoje é que nós possamos ser vigilantes, simples como a pomba, mas prudentes como a serpente. Guardar o que o Senhor tem nos dado, para que ninguém tome a nossa coroa. Em nome de Jesus. Amém.